Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui para falar aqui na nossa igreja. É uma honra, um privilégio estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos. Amém. Quero convidar você a abrir no Salmo 139. Salmo 139, e eu quero ler com você 2 versículos. Dois versículos, Salmo 139, os versículos 23 e 24. Todos acharam? Se você tiver sem Bíblia, olhe para alguém aí que tiver Bíblia e leia junto. Vamos ler juntos. Aliás, seria uma boa ideia. Vamos ler juntos os 2 versículos? Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece, prova-me, vê. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Baixa a sua cabeça um pouquinho. Peça ao Senhor que a palavra dEle, que tudo que vai ser falado aqui, venha do coração do Pai para o seu coração. Às vezes a gente não precisa de muitas palavras, a gente precisa apenas de uma palavra que nos acerte e que ela venha como uma santa flecha do Senhor, para nos alcançar e para produzir mudança. Pai, nós colocamos essa noite, colocamos Teu povo, colocamos aqueles que estão aqui, cada família, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar mesmo. Senhor, que esta palavra, ela seja uma palavra rema, e que, de fato, nós sejamos sondados, perscrutados. Tua palavra fala que a palavra é como espelho, ela nos revela, ela mostra a gente. Todos os intentos e propósitos do nosso coração ficam visíveis diante do Senhor. Então, Pai, sonda mesmo o nosso coração, mostra se há algum caminho mau e nos conduz, Senhor. Nós pedimos que a gente entre aqui de uma maneira, mas que nós consigamos sair daqui de uma outra forma. Nós te damos a glória, a honra e o louvor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. O salmista fala, sonda-me, ó Deus. Quero falar nessa noite aqui para vocês, como é uma semana da família, eu não sou muito acostumado a falar de família. Mas, quando eu estava pensando o que eu vou falar, o que eu iria falar aqui para vocês, eu me lembrei de uma máxima que diz que apenas pessoas felizes fazem casamentos felizes. Você sabia disso? Muitas vezes o sujeito ele vai com aquela ideia de que ele está quebrado, arrebentado, e o outro vai completá-lo. Ele acha que o outro vai fazê-lo feliz. E às vezes isso não acontece, porque independente do outro, a gente precisa buscar a nossa completude em Deus, e a gente precisa resolver as nossas questões. E o que me desafia, o que esse salmo nos mostra, é que todas essas expressões que o salmista coloca aqui, quando ele fala, sonda-me, ó Deus, ele diz, conhece o meu coração, ele diz, prova-me. E é interessante, eu gosto muito do verso 24, quando ele fala, vê se há em mim algum caminho mau. O que tudo isso está falando? Isso está dizendo que a gente não se enxerga.
O ser humano tem muita dificuldade de se enxergar. Na maioria das vezes, a gente vive num completo automatismo. A gente fala, a gente dorme, a gente reage, a gente se comporta. E às vezes nós sofremos com certos dilemas dentro da gente, porque às vezes a gente não consegue se enxergar, se entender. E tudo indica, veja, esse salmo é um salmo tremendo, talvez seja um dos salmos mais belos da Bíblia. O salmista, ele fala da onisciência de Deus. É toda uma poesia sobre a onisciência de Deus. Não dá tempo da gente aprofundar, mas se você olhar do verso 19 até o 22, parece que é um desvio de rota aqui do salmista. E ele fecha esse salmo pedindo para Deus sondá-lo. Senhor, me investiga, sonda o meu coração. E ele fala, vê se há em mim algum caminho mau. Quando eu penso sobre esse caminho mau, eu penso no caminho que leva ao adoecimento do sujeito. É possível, mesmo você servindo a Deus, mesmo você conhecendo a Deus, você pode estar num caminho mau. O salmista fala, vê se há em mim algum caminho mau. Quando ele fala do caminho mau, isso me lembra o filho pródigo. Quando o filho pródigo rompe com o pai dele, ele sai de casa muito mal resolvido, e ele vai por um caminho mau. E o final do caminho mau é o adoecimento. O filho pródigo, ele chega a um estágio na vida dele em que nem a comida dos porcos ele tinha acesso. Mas foi o momento em que lá no fundo do poço ele cai em si. Parece que ele é sondado. Ele se reconhece no caminho mau, e ele diz, eu preciso fazer o caminho de volta. Há um tempo, me chegou um e-mail, muito interessante, e primeiramente esse e-mail um pouco me chocou, porque o título do e-mail era, Po Yang-Shu quase se divorcia. Quem não conhece o pastor, Dr. Po Yang-Shu, esse homem é considerado o pastor da maior igreja do mundo na Coreia. E o Po Yang-Shu compartilhava esse e-mail, fez um recorte de um livro do Po Yang-Shu, em que ele compartilhou a sua experiência quando o seu casamento começou a adoecer. Ele contou que no início do seu ministério, ele tinha muita empolgação, muita vivacidade, viajava, pregava, e o ministério do Po Yang-Shu começou a crescer. Não sei se vocês sabem, mas houve uma época em que havia uma média de 1 milhão de pessoas se convertendo na Coreia. Mas no meio da prosperidade ministerial do ministério do Dr. Po Yang-Shu, a sua esposa começa a adoecer. A sua mulher começa a entrar num quadro de profunda depressão. E o raciocínio que esse homem fez foi, o meu trabalho está crescendo, a minha mulher está em depressão, então ele pensa, isso só pode ser coisa do capeta, isso é coisa do diabo. E dizer que um dia a sogra dele chega para ele e diz para ele, você não tem sido um bom marido para minha filha. Aí ele pensa que é o diabo mesmo, que já era a sogra falando. Mas ele, como era um homem sensível à voz de Deus, às coisas de Deus, ele diz que foi orar. E esse homem era um homem que escutava Deus, que ouvia Deus, e ele diz, e de repente o Espírito Santo começou a falar comigo coisas que na minha cultura eu não estava preparado. O Espírito Santo disse a ele, olha, você precisa reaver completamente as suas prioridades. E o Senhor fala, a primeira prioridade sua está correta, Deus. Ele diz, mas a sua segunda prioridade está completamente errada, porque em segundo lugar ele colocava a igreja. E Deus começou a mostrar para ele que a igreja, o seu ministério, o seu projeto de vida viria em quinto plano. E Deus dá a ele 5 prioridades. Primeiro, Deus fala, primeiro, Deus. Segundo, cuide de você. Terceiro, cuide do seu cônjuge. Quarto, cuide dos seus filhos. E ele diz, em último lugar, cuidando dessas coisas,
você vai estar preparado para cuidar do ministério que eu tenho te dado. Ele diz que, inicialmente, ele fica chocado com tudo isso. Mas ele conta que ele teve que reaver completamente a sua agenda. Ele teve que mexer nas suas prioridades. E o seu ministério continua crescendo, sua mulher deixa a depressão, e, de repente, o lar dele volta a ser um lar de bênçãos, de maravilhas. Mas eu quero aqui hoje trabalhar com vocês um pouquinho dessas 5 prioridades. O que eu posso chamar aqui de 5 dimensões do cuidado. Acho muito interessante, pensando na experiência do pastor Poing Shu, pensarmos nesses sinais. Sinais que servem de alerta. Esses sinais parecem ser sintomas, adoecimentos. Usando a experiência deste homem, muitas vezes nós podemos pensar que muitos desses sinais que às vezes estão acontecendo na família, em casa, no casamento, nos filhos, no ministério, eles podem ser o resultado de um caminho mau, de comportamentos errados que, por vezes, nós não estamos nos dando conta. Fazemos com a melhor das boas intenções, mas fazemos de uma maneira errada. E graças a Deus, porque todas as vezes que a gente está num caminho mau, a gente faz um sintoma. Você sabia que a doença, por um lado, ela é uma bênção? Porque quando o seu estômago adoece, ele está fazendo um sinal de alerta para você. Quando o seu filho começa a dar sinais, é um alerta. Os sinais comunicam. Muitas vezes as nossas doenças, elas falam conosco. O problema é que às vezes a gente não escuta. Os sinais indicam a necessidade de mudar o caminho. Esses sinais, eles podem ser áreas em que a vida e que Deus está nos reprovando. Bom, eu quero pensar com vocês, então, no tempo que a gente tem aqui, um pouquinho dessas 5 prioridades. E eu penso que essas prioridades, além de terem sido faladas com este homem, elas são prioridades bíblicas. E a primeira, então, que ele coloca, que o Senhor deu a ele, foi a prioridade de Deus. Isso corresponde ao que Jesus disse no livro de Mateus, quando ele fala: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: olha, nessa vida, em primeiro lugar, você precisa mirar no meu reino. Por que a gente precisa colocar Deus como prioridade? Porque o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz que o nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, diz o profeta, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A palavra fala no livro de João que Jesus, vendo muitos daqueles que creram no seu nome, que diziam crer nele, e diz o texto de João capítulo 2, que ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por que a gente tem que colocar Deus como prioridade? Porque muitas vezes o nosso coração nos engana. Você sente que algo é de Deus e às vezes não é de Deus, é do seu coração. A gente deve se recordar que aquelas mesmas multidões que clamaram em Jerusalém, Hosana nas alturas, ó filho de Davi, foram as mesmas multidões que pouco tempo depois disseram, crucificam. A Bíblia nos mostra personagens, homens e mulheres, que foram provados no que tange a vontade de Deus para as suas vidas. Já no início, no livro de Gênesis, Adão e Eva, Adão recebeu aquela incumbência, ele recebeu a palavra. Deus fala, você tem toda a liberdade, mas não vá por esse caminho. Não pegue essa rota. Porque se você pegar essa rota, você sabe que essa vai ser uma rota de morte. E Deus estabelece algo simbólico, porque Deus não criou robôs, Ele cria seres autônomos.
mas diz o texto que a mulher, no capítulo 3, Adão já estava, não sei, parece que aqui já há uma inversão na estrutura familiar, porque o Adão foi colocado como guardião do lar, mas Eva toma a frente, e vendo ela que o fruto era bom para se comer, era agradável aos olhos, então ela toma, come, e diz o texto, o verso seguinte, que ela pega, come e dá a Adão. Tudo mostra que os dois estavam ali no momento da queda. Quando a vontade de Deus foi posta em xeque, ambos desobedeceram. Quando Caim ficou indignado com o sucesso do seu irmão, porque a questão dele não foi bem Deus ter repudiado ou rejeitado, não se agradado tanto da sua oferta. O problema dele foi que Deus se agradou do irmão, e isso gera nele ódio, raiva. Deus fala a ele: porque andas irado? Porque descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor fala: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. E pouco tempo depois ele chama o irmão para ir ao campo e ele assassina o seu irmão. Esaú, num momento de prova, desprezou o seu direito de primogenitura. O que é Deus em primeiro lugar? Eu acredito que muitas vezes, a gente às vezes até ora, a gente até lê a palavra, a gente até vem na igreja, mas nós temos situações em que nós seremos provados em colocar Deus em primeiro lugar ou não. Colocar Deus em primeiro lugar é quando nós perguntamos: o que Deus espera de mim nessa situação? O que Ele pensa acerca disso? Qual é a sua vontade? Então eu acredito que são alguns pontos interessantes para nós pensarmos acerca da vontade de Deus. Segundo lugar, nós temos a prioridade de cuidar de nós mesmos. Essa é uma prioridade um tanto quanto estranha, porque normalmente a gente coloca Deus, depois a família, mas há aqui uma subversão, há um fator estranho. Porque nessa palavra dada ao Dr. Chu, o Espírito Santo fala a ele: você precisa, antes de cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos, você precisa cuidar de você. Isso me faz lembrar aquela palavra de Jesus, quando ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção numa coisa: a base do seu amor ao próximo é a maneira como você cuida de você. Muitas vezes nós temos pessoas que não sabem amar, ou que amam de um modo errado, que são às vezes até submetidas a abusos, porque muitas vezes essas pessoas prezam um pouco por elas mesmas. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo diz: olha, antes de cuidar da doutrina, você precisa cuidar de você. É interessante porque este cuidar aqui de si, na minha opinião, ele não é um cuidar de si egoísta, egocêntrico, mas é o que nos capacita a cuidar do outro. Eu, como sempre estou viajando, ministrando, dando palestras, sempre, todas as vezes que eu pego o avião, aquela história da aeromoça, né, do comissário de bordo, que sempre, insistentemente, diz: olha, o avião vai subir, e se em alguma ocasião houver uma despressurização aqui na cabine, máscaras de oxigênio vão cair, e preste atenção numa coisa: quando elas caírem ou diante dessa situação de crise, em primeiro lugar, põe a máscara em você. Porque o princípio é o seguinte: você não terá condições de cuidar do outro, se primeiro você não cuidar de si. Cuidar de si lhe prepara para cuidar do outro. Presta atenção numa coisa: se você não cuida de você, é o outro que vai ter que cuidar de você. Então, Deus fala para o Dr. Chu: cuide da sua vida. Cuide da sua vida de santificação.
preze pela sua vida espiritual. Porque isso vai te dar suporte para você cuidar das outras áreas que eu vou colocar na sua vida. Então nós precisamos pensar que antes de cuidar da família, dos filhos, do cônjuge, do trabalho, você precisa fazer essa reflexão acerca do seu cuidado com você mesmo. A palavra nos fala que Deus nos criou o espírito, alma e corpo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando essas dimensões na nossa vida elas não estão bem, elas dão sinais, gente. Quando essas áreas não estão bem, elas dão sinais. Elas nos dão sinais de alerta. É interessante, por exemplo, quando você pensa do ponto de vista do organismo. O organismo de alguém, quando ele não está bem, ele vai dar sinais. A doença é um sinal. O cansaço é um sinal. O estresse. Quando você pensa em termos de alma, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós não somos perfeitos. Às vezes nós temos altos e às vezes nós temos baixos. Mas cuidado quando certos sintomas, eles começam a se fazer rotina fixa na sua vida. Quando você fica fixado num desses sinais, e você, de repente, vê que você não tem força para sair, você usa os seus recursos, mas você não consegue sair desse sintoma, dessa doença, desse transtorno. Esses sinais, eles podem estar indicando que você está numa rota de um caminho mau. De que sem que você perceba, você entrou por um caminho errado. De que você não está sendo um bom gestor da sua vida, das suas emoções, do seu corpo. É interessante, hoje nós vivemos a era da medicalização. Muitas vezes a gente adoece, vai lá e toma um remédio. O que o remédio trata? O remédio trata o sintoma, mas o remédio não trata o caminho mau. Isso é muito comum, às vezes as pessoas vêm e elas nos pedem orar pelos sinais. É como você quisesse orar pelo filho pródigo que está lá passando fome, nem a comida dos porcos ele tem acesso. Veja que tragédia que seria para o filho pródigo prosperar, mas num caminho mau. O mais inteligente seria tomarmos consciência de que estamos gerindo a nossa vida de uma maneira errada, cairmos em nós mesmos e voltarmos para o caminho certo. O filho pródigo, ele disse para ele mesmo, olha, o meu pai era um homem próspero, o meu pai, até os funcionários dele, ele tratava com misericórdia, eu vou voltar para casa. Ele não fez campanha de prosperidade lá no caminho mau. Ele se arrepende. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. É hora de voltar para o caminho eterno. Mas são sutilezas que às vezes a gente não se dá conta. A gente tem que pedir para Deus, Senhor, me sonda. Senhor, conhece o meu coração. Sabe, irmãos, às vezes a gente está sofrendo, a gente está comendo o pão que o diabo amassou, porque muitas vezes nós entramos por um caminho errado, com atitudes erradas, com decisões erradas. Então, a segunda dimensão de cuidado é cuide de você, cuide do seu espírito. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida emocional. Às vezes há necessidade de buscarmos uma ajuda, um conselheiro, um profissional, ou uma ajuda médica, uma ajuda que nos ajude, ou uma ajuda espiritual, mas não fique parado. Não fique estagnado. Peça que Deus te ajude, peça que Deus lance luz, para que as escamas caiam. A terceira área que nós colocamos aqui, que o Dr. Chu coloca,
é o cuidado com o cônjuge. Isso foi uma palavra interessante que Deus disse a ele. No relato desse livro, Deus fala: como é que eu vou te dar um ministério grande se você for um homem fracassado no seu casamento? Como é que as pessoas vão te escutar? Como é que as pessoas vão te ouvir? Você vai comprometer o seu projeto de vida que eu estou te dando. Então ele diz: então depois que você cuidar da sua vida, depois que você, saber gerir, ser o gestor, ser líder da sua própria vida, então agora você vai cuidar do seu casamento. Irmãos, há uma frase que diz que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Sucesso na vida e fracasso no lar não é sucesso, é derrota. E essa também é uma área, gente, porque o que vai adiantar você, de repente, como o Dr. Chu coloca, ele estava prosperando ministerialmente, mas o que adianta você prosperar ministerialmente, você prosperar profissionalmente, você prosperar lá fora, quando você chega em casa você vive um inferno? Então Deus fala: você precisa colocar o seu casamento como essa sua terceira prioridade. Eu acredito, eu não sou um preletor de família, de casal, mas nós temos algumas regras de ouro para um casamento bem-sucedido, e eu coloquei dentre elas o amor, o respeito, o diálogo, a aceitação do outro, as concessões que às vezes são necessárias de serem feitas, o tempo de qualidade e, sobretudo, o perdão. Mas de todas essas qualidades aqui, é interessante quando nós nos voltamos para a Bíblia. A impressão que me dá em Paulo é que Paulo trabalha com duas marcas essenciais numa estrutura de casamento. Quando insistentemente, não apenas em um livro, mas em outros, ele, quando trabalha a estrutura conjugal, ele fala: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Eu sei que hoje em dia, às vezes, essa palavra dói um pouco nos ouvidos. Mas é interessante, eu tenho tido a oportunidade de cursar um curso de psicologia, e há uma professora que vem fazendo algumas aulas e vem fazendo umas pesquisas de autores. Mas a autoridade do homem, ela já vem, desde o século passado, sendo mais e mais deslegitimada. Com o movimento feminista, a autoridade do homem ela foi ficando encurtada, ou seja, vem o chamado patriarcado, vem perdendo espaço. E é interessante que, com essa ascensão da mulher, o que me dá a impressão é que a mulher ocupando este lugar, porque se Deus fala que o homem é o cabeça, é porque dentro de uma estrutura não tem como você ter dois líderes, você vai ter que ter alguém que vai ter que ter a palavra final. E, de repente, quando a mulher assume esse papel de liderança do lar, o que acaba acontecendo é que a liderança passa para os filhos. E o que você tem nos dias de hoje não é nem mais o homem e nem a mulher, são os filhos mandando em casa. São pais que descem ao nível dos filhos, muitas vezes se tornam amigos, amiguinhos desses filhos, e aí é o garotão, a garotana que vai determinar as regras e as normas, ou seja, os pais acabam colocando os filhos numa posição que eles não teriam nem a estrutura devida para saber gerir. Então, Paulo fala, olha, numa estrutura de casamento, ele diz, a mulher não foi colocada para ser o líder, ela é auxiliadora, ela é adjuntora, ela vai dar suporte. Agora, o marido, ele foi chamado para amar essa mulher. Esse é um casamento perfeito. Ele diz, as mulheres, elas devem respeitar o marido, e esse marido, ele vai amar essa mulher. E a impressão que eu tenho é que, apesar de todas essas características de diálogo, de aceitação, de tempo de qualidade, de perdão, de concessão, de tudo isso,
Mas quando falta o respeito e quando falta o amor, esse casamento, então, ele vai começar a dar sinais. Esse casamento vai começar a dar sinais do seu adoecimento. E é a hora que nós, maridos, é a hora que, esposas, a gente precisa fazer essa oração do salmista. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Eu, como homem, preciso orar, Senhor, onde é que eu estou falhando na minha função de cuidar da minha esposa, de amá-la? É onde a esposa precisa pedir que Deus a sonde, Senhor, onde é que eu não estou, talvez, respeitando esse marido como cabeça, como a autoridade no lar. Então, o casamento, a relação conjugal, ela também precisa estar nessa prioridade como uma terceira prioridade que com certeza vai gerar saúde, vai gerar bênção na família. A quarta prioridade, a quarta dimensão que a gente precisa falar é a dimensão dos filhos. Isso é uma coisa interessante que o Dr. Chu fala, uma coisa que Deus falou com ele, fala, o que vai adiantar você ser um pastor de um mega projeto e os seus filhos crescerem todos sem pai, sem mãe? Os seus filhos crescerem completamente alheios à relação, os seus filhos do futuro? Isso vai minar a sua autoridade. Então Deus fala, depois que você cuidar do seu cônjuge, priorize os seus filhos. Paulo, dentro da estrutura familiar, ele não fala apenas da submissão e do respeito, ele diz, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Trate-os com justiça. É interessante, desde que o Mateus, nós tivemos a bênção de ter um filho, eu comecei a perceber, e isso depois a gente vai vendo, como é que as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Quem é o modelo que essa criança vai ter? Somos nós, pais. Ou seja, essa criança, ela vai ter o pai e a mãe como modelo. O problema, às vezes, é que nós precisamos questionar como é que nós estamos sendo como modelos. É verdade que nós não somos perfeitos. Mas até no ato de pedir perdão, até no ato de se corrigir, até no ato de voltar atrás, tudo isso vai incutir valores, tudo isso vai incutir coisas importantes na vida dessas crianças. Mas nós precisamos entender, então, que o pai e a mãe, nós pais, nós somos modelos. E é muito perigoso, gente, quando, em sendo um modelo ruim, esses filhos, eles podem repudiar esses pais enquanto modelos. Há um vídeo muito interessante, depois você pode ver esse vídeo no YouTube, eu sempre passo esse vídeo em seminários, em palestras, mas é um garoto que insistentemente ele está dizendo para o pai dele, pai, eu estou te observando. Pai, eu estou te observando. E ele vai conversando com esse pai, mas a frase central é, eu estou te observando. O menino diz, você está me ensinando a viver. Ele diz, quer saiba ou não disso, você está me ensinando a viver. Tem uma frase que ele diz assim para o pai, pai, algumas das decisões que você hoje está tomando, um dia eu também farei. E ele fecha dizendo, pai, eu estou te observando. Então, nós precisamos pensar acerca disso. Eu me lembro de um preletor, de um autor chamado Josh McDowell. Ele um grande pregador nos Estados Unidos, um apologeta da fé, e ele conta que um dia, num estádio, ele estava lá para pregar para uma multidão, e do lado dele ele tinha o seu menino, a sua criança. E ele contou que, de repente, ele olha para aquele estádio lotado, e o filho dele do lado dele. E achei muito legal,
quando ele se ajoelha, abaixa até o nível do seu filho, e ele fala assim: meu filho, você está vendo todas essas pessoas que estão aqui para escutar o papai? Ele diz: sim, pai. E ele diz então para o seu filho: o que você pensa do seu pai vale mais do que toda a opinião que essas pessoas têm acerca do seu pai. O que você pensa do seu pai vale mais do que o que todos eles pensam de mim. O que adianta nós termos fama lá fora? O que adianta nós termos boas referências lá fora, se dentro de casa nós não estamos sendo modelos para os nossos filhos? Eu me lembro, ainda o meu filho com 4, 5 anos de idade, a minha mãe, eu cresci com ela, ela tinha um vício de ficar estralando os dedos, sabe esse negócio de ficar estralando os dedos? Eu nem sei se é estalar ou estralar, o que é? Quem é bom de português? Estalar. E acabou que eu também peguei esse vício de ficar estalando o dedo. E alguns anos atrás, eu estava consultando o Dr. Google. Eu digitei lá: estalar o dedo, dá problemas no futuro, nas juntas e tal, né? E nessa época eu estava fazendo essas pesquisas, eu fui surpreendido, um dia com o Mateus, que chega lá no meu escritório em casa, eu tenho um escritório em casa, e ele chega para mim, devia ter uns 4, 5 anos, e fala assim: pai, eu falei: o que é, meu filho? Eu quero te mostrar algo que eu aprendi. Aí eu falei: é? Falei: então mostra para o papai. Irmãos, ele fez igualzinho a mim, ele pegou os dedinhos dele, crack. Quando ele fez isso, eu estava na época das pesquisas, e eu falei assim: meu filho, não faça isso, porque o papai aprendeu isso com a mamãe dele, e o papai agora, irmãos, ele me interrompeu, e com aquele sorrisinho mais gostoso no rostinho dele, ele falou para mim assim: pai, tudo que eu te ver fazendo, eu vou fazer igual. Tudo que eu te ver fazendo, eu vou fazer igual. Numa outra situação, estava eu e Virgínia comentando alguma coisa, e de repente a gente subiu e me põe o Mateus a ficar repetindo tudo que eu estava falando com o Virgínia. Porque criança, assim, ela está lá debaixo da mesa, aparentemente completamente alheia, né? Não está prestando atenção em nada, está ali brincando, e aí ele começa a repetir tudo, eu falo: mas meu filho, você escutou tudo que o papai estava dizendo? E ele me sai com essa outra pérola. Ele fala assim: pai, tudo que vocês dizem, eu ouvo tudo. Tudo que vocês dizem, eu ouvo. Ouvo tudo. Ou seja, os filhos, eles nos tomam como modelos. Um dia, uma mulher veio até mim, e ela escutava o pastor dela, numa pregação, dizer assim: se você quer saber se você está sendo um bom modelo, você pai, você mãe, pergunte ao seu filho se ele vai querer se casar com alguém que tenha semelhança ao papai ou à mamãe. E essa mãe veio me dizer que escutou essa palavra, e o marido estava em casa, e de repente essa menina, de pouca idade, criança, ela chega para a mãe e fala assim, a mãe é surpreendida, você vê como é que as crianças, a gente pensa que elas não sabem de nada, né? Aliás, o meu sogro, né, o seu Mário, diz assim: Alcione sabe de tudo, essas crianças. E ela me chega para a mãe e diz: mãe, eu não quero me casar com um homem que se pareça com o papai. E essa mãe então me dizia: pastor, hoje a minha filha, ela está junto com uma outra mulher, ela mora com uma outra mulher, mas eu me lembro que ela, criança, ela disse para mim, ela escutou aquela palavra e ela disse: eu não quero me casar com alguém que se pareça com o pai. Veja, eu não estou querendo aqui, embora
esse tema da culpa é um tema recorrente, mas o fato é que nós estamos investidos dessa responsabilidade. Coube a nós a responsabilidade de sermos modelos para os nossos filhos. Esses filhos também dão sinais. O comportamento deles dá sinais que a gente precisa ficar atento. Eu me lembro, a gente estava dando aqui, aliás, foi aquele congresso aqui que a gente fez aqui na missão, num ano, e veio um pai, numa cidade do Rio de Janeiro, foi numa palestra, ele me chamou num canto, sentou comigo, e esse pai desesperado, ele de uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, ele diz, lá são 10 pastores. Ele falou, eu não sou pastor, eu estou indo a pastor, mas minha esposa é. Ele falou, eu estou preocupadíssimo, porque o meu filho, ele já tem todos os jeitos de afeminado, a voz dele, ele diz, ele calça o tamanco da mãe dele, sai pela casa, a voz, o jeito dele, sabe virar o cabelo, e o pai, a gente não sabe o que a gente faz e tal, e aí esse casal veio até mim sentarmos e conversarmos. E essa mãe disse que com 3 anos essa criança chega para ela e fala assim, mãe, eu aprendi algo muito gostoso com o fulaninho, o priminho. 3 anos. Falei, o que você aprendeu, filho? Essa criança com maior inocência, tira o shortinho, pega o dedinho dela e coloca no ânus dela. E fala, mãe, como é gostoso. E a mãe olha aqui e fala, meu filho, mas você não pode, você não deve fazer. A mãe fica assustada. E aí, quando a mãe, então, barra essa criança, ela começa a fazer escondido. Ela se tranca no banheiro, a mãe bate na porta. O que é que você está fazendo? Não, nada não. E quando ela sai, você estava fazendo aquilo? Não, não estava. Aí a mãe pegava o dedinho dele, o dedo sujo. Ela diz, passou algum tempo, ele mais ou menos com 6 anos de idade, nós estávamos em casa, eu, meu marido e um casal de amigos. Esse casal tinha um menino de 9 e o nosso tinha 6. Eles estavam lá no quarto, a gente estava conversando, e de repente me veio à cabeça, eu vou lá para ver o que eles estavam fazendo. E o que aconteceu? Quando ela chegou lá para ver o que estavam fazendo, o mais velho estava com o pênis na boca do filho dela. E aí os pais começaram a levar a coisa para o lado espiritual. Isso só pode ser coisa do diabo, porque na minha família tem essa maldição, e aí nós precisamos quebrar essa maldição. Eu falei, não, tudo bem, mas antes da maldição, porque esse é um rapaz, eu quero conversar com esse pai. Como é que esse pai está sendo um modelo? Por que esse filho está repudiando esse pai? Aí a mãe olhou e falou assim, olha, para começar, agora que ele, o pai, trabalhava fora, ficava não sei quanto tempo fora, voltava e falou assim, mas não era só isso, ele chegava em casa, ele não tinha nem paciência para ficar em casa, e o marido do lado. Ele falou, é verdade. Ela falou assim, Alcione, é como se o pai não existisse na linguagem dos meus filhos. Não é só dele, não, da menina também. O mundo deles, o pai nunca está presente. Eles não perguntam do pai, eles não falam do pai. Porque o pai não está em casa, o pai, nem ele em casa. E esse pai, diante dessa situação, ele diz, eu tomei essa decisão, eu larguei o meu trabalho. E eu arrumei um outro trabalho, porque mesmo ele com o trabalho dele, ele também não ficava em casa quando ele ficava de folga. Ele falou, porque eu também não tive um pai. Eu falei, agora você vai ter que se virar nos 30. Eu falei, eu já larguei, agora eu preciso de uma orientação, o que eu faço? Eu falei, bom, você vai ter que ensinar o seu rapaz a ser homem. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, você vai ter que dar tempo de qualidade para ele. Eu falei, outra coisa, mãe, você precisa sair dessa relação um pouco. Porque o grave problema, às vezes, de uma estrutura familiar em que a mulher também assume a liderança, é que o marido fica sendo o segundo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você vai estudar uma estrutura de família homossexual, normalmente é essa, é a mulher muito forte e o homem muito fraco. Eu falei, então, o pai precisa entrar, mas a mãe precisa sair.
Porque às vezes até o pai quer entrar, mas a mãe não sai do lugar. O pai precisa assumir a liderança e a mãe tem que deixar o posto de liderança. Vocês estão dispostos a isso? Tudo bem. Falei, não, vamos fazer o seguinte, você vai começar a fazer atividade só você e ele. Você vai começar a sair com ele. Você vai começar a fazer algumas coisas só você e ele. Eu falei, outra coisa, rapaz, sai no tapa com esse menino em casa. Vai para o tapete com ele, pega a briga com ele. Né? Eu falei, compra algumas coisas de homem, espada, pega alguma coisa, sabe, de homem mesmo, revólver, dá tiro, vai instigar esse lado masculino dele. E ele vinha, todo mês ele vinha com a mulher dele. E ele voltou para cá, falei, você vai fazer coisa só você e ele. E o que ele fez? Começou a fazer atividade, só ele e o filho, comprou espadinha, começou a brincar e jogar uma bola. Sabe essas coisas? Ele começou a fazer isso com o filho dele. Eu falei, você vai afirmar a identidade do seu filho, você vai falar que você tem orgulho de que ele é um homem, que você tem orgulho de que ele é seu filho. Irmãos, e foi muito interessante. Ele começou a falar que a voz do menino começou a mudar. Ele falou assim, pastor, ele começou a parar de calçar o tamanco da mãe, agora ele calça o meu chinelo. E na última ou penúltima vez que ele veio, acho que foi na penúltima, eu falei, você vai agora marcar um encontro, você vai dar um presente para ele de homem. Mas o que ele gosta de fazer? Vai no McDonald's, você vai comprar um presente para ele e você vai pedir perdão a ele da sua ausência. E ele fez isso. Ele foi num lanche com ele, comprou um presente que eu não me lembro, que pediu perdão e diz ele que o seu garoto chorou, chorou, chorou. E quando esse homem me volta no nosso último encontro, porque depois acabou que a gente não conseguiu se encontrar mais, mas a gente sempre se comunica via o WhatsApp, ele falou assim, eu estou muito feliz. Falei, por quê? Porque essa semana ele olhou para mim e disse assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser como você. Ou seja, então, ele estava conseguindo se colocar neste lugar de modelo. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? Preste atenção nos sinais. Carro, quando começa a dar sinal, é para você parar. Não é para colocar um curativo em cima da luz vermelha. Para. Reflita, sonda-me, ó Deus, busque alguém que te ajude a refletir. Não adianta a gente, às vezes, espiritualizar algo que é da nossa responsabilidade. Não adianta culpar o capeta se não há presença, se não há tempo de qualidade, se não há cumprimento de princípios que são básicos numa relação. E para a gente finalizar, o último ponto que a gente coloca como dimensão, que foi essa última dimensão que o Dr. Poenchu coloca, depois que você tem Deus como prioridade, depois que você cuida da sua vida, depois que você prioriza seu cônjuge, depois que você cuida dos seus filhos, Deus fala para ele, então, cuide da minha igreja, cuide do seu ministério, cuide do seu trabalho. Esse homem quase teve um infarto quando Deus falou isso para ele. Porque muitas vezes até nós confundimos ativismo espiritual com Deus. E Deus fala para ele, não. Aliás, gente, essa é uma das coisas interessantes nesse tempo de caminhada que eu tenho tido aconselhando pessoas. Eu tenho observado isso. Gente, a doença, ela sempre está no desequilíbrio. Em posturas excessivamente radicais, em comportamentos que fogem da coerência. Se você pensa no ato do pai proteger um filho, quando a gente superprotege, a gente adoece. Quando a gente, ao invés de amar, a gente mima, a gente também adoece. Salomão diz em Eclesiastes, não sejais exageradamente justo. Ele diz, não, ele não está dizendo não seja justo, mas ele diz, agora cuidado, porque todo radicalismo, todo excesso, inclusive no campo da fé, aliás, há um ditado que diz que tem gente que fede mais, tem fé pouca e tem gente que fede demais. É interessante que essa é uma palavra que Deus trouxe para colocar equilíbrio.
para fazer esse ajuste. Há uma pesquisa nos Estados Unidos, eu fiquei perplexo com essa pesquisa. Uma entidade lá conseguiu pegar cerca de 1.000 pastores para preencherem um questionário. Gente, é impactante. 80% dos pastores nessa pesquisa ou sofriam de depressão ou estavam desanimados. 1/3 estava pensando em deixar o ministério. 70% dizia que o ministério pastoral era um perigo para a família. 70% dos líderes declararam não ter um amigo próximo para quem se confessar. Então, quando a gente começa a fazer sinais, é a hora da gente parar e pensar. Depois que você põe em ordem essas prioridades, é a hora de você pensar no seu dom. Você está cuidando da sua casa é a sua primeira igreja, o seu primeiro ministério, os seus filhos são os seus primeiros discípulos. Depois que você põe isso em ordem, então agora você vai exercer o seu chamado, você vai abençoar os de fora. Você vai colocar em prática os seus dons, porque Deus nos deu dons. Deus nos deu talentos. E a gente não pode enterrar esse talento. Alguém disse que foi feita uma pesquisa dos lugares mais ricos do planeta. E esse autor disse que o lugar mais rico do planeta são os cemitérios. Porque grandes projetos estão e foram ali enterrados. Quando você exerce o seu dom, o seu chamado, pelo menos 2 coisas acontecem. Primeiro, isso te dá senso de realização. Porque você foi feito com um chamado. Você pensa no animal, cachorro. Qual é o chamado do cachorro? Latir. Pensa num cachorro que não late, vai ser um problema. O pássaro, o chamado dele é voar. Se você tem um chamado, você vai se realizar exercendo o seu chamado. Exercendo o seu dom. John Maxwell diz isso. Os 2 dias mais importantes do ser humano primeiro, o dia que ele nasceu. O segundo é o dia que ele descobre por que ele nasceu. Qual é o propósito? Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um chamado para cada um de nós. Por favor, não enterre o seu talento. Não faça como aquele homem tolo na parábola que recebeu um talento e enterrou o seu talento. Quando você exerce o seu chamado, você tem senso de realização. E uma outra coisa muito interessante, você abençoa pessoas. Quando você não exerce o seu chamado, pessoas deixam de ser abençoadas. Pessoas deixam de ser alcançadas por intermédio do seu dom. Então, a pergunta que eu deixo para cada um de nós é: o que é que Deus se chamou para fazer? O que é que gera satisfação? Pense nesses pontos. Porque, com certeza, você e eu, colocando em prática esses princípios, buscando colocar Deus, buscando cuidar de cada um, buscando cuidar do seu cônjuge, buscando cuidar dos seus filhos e exercendo o seu chamado, com certeza nós teremos condições de ter famílias mais saudáveis e mais completas e restauradas. Amém? Vamos ficar de pé todos nós? Sabe, pastora minha, uma das coisas que eu aprendi é que, normalmente, quando a gente adoece, a gente nunca adoece sozinho. A gente acaba exalando isso, sabe? Eu me lembro uma vez, eu e Virgínia, a gente estava vindo de carro, nós tínhamos um vizinho, que ele era mudo e surdo, mas ele falava muito mal, mas... Eu nunca me esqueço da esposa desse homem, ela passando na rua, a gente deu uma carona para ela, ela falou assim: eu estou voltando do médico agora. Ela falou: o médico disse que eu não tenho nenhum problema auditivo, nada, mas eu estou assumindo a surdez do meu marido. Então, às vezes, as nossas questões mal resolvidas, a gente acaba
passando isso, sem a gente querer. Então, até a nossa cura é um ato de generosidade, de solidariedade também com o nosso próximo. A sua cura é também, ela pode representar também a cura da sua família. Eu acho que é por isso que Deus fala com o Dr. Chu: cuide de você, porque se você estiver bem estruturado, isso vai abençoar os outros, isso vai respingar, vai reverberar na vida de outros. Agora, quando você adoece, quando você enterra seu talento, quando você não se cuida, quando você não enxerga ou não quer enxergar os sinais, as placas que Deus coloca diante da gente, dizendo: olha, você está no caminho errado, é hora de voltar. Não adianta fazer campanha de prosperidade se você está no caminho errado. Não adianta você se medicar se você continua no caminho errado. É preciso mudar a cabeça. Tem que mudar a mente. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar a nossa vida diante de Ti. Senhor, começando da minha vida, tem misericórdia da minha vida, Pai. Tem misericórdia da vida de cada um aqui. Não somos melhores do que ninguém, Pai. Nós somos todos necessitados. Todos nós. Todos precisamos crescer, melhorar. Eu quero melhorar, Pai, na minha vida. Eu quero melhorar como marido, como pai. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, às vezes nós estamos cegos, estamos num caminho mau e a gente não se dá conta, estamos numa caminhada errada, com atitudes erradas, posturas erradas, e a gente está batendo cabeça. Fala conosco, conhece o nosso coração, Pai, que a semelhança de Paulo, que as escamas caiam dos nossos olhos, que a gente consiga enxergar com mais claridade, que a gente consiga fazer o caminho de volta. Abençoe cada um aqui, Pai, para que cada um aqui seja uma bênção, cada um saia daqui para ser uma bênção, para ser um abençoador de vidas, Pai. Nós entregamos tudo no Teu altar, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estar aqui. Muito obrigado, Senhor, eu Te agradeço. Obrigado pela vida do pastor Zé Henrique, pastor Amir, no nosso pastor Simonton. Continue abençoando, Pai, a liderança dessa igreja. Continue abençoando, Pai, essa igreja que tem feito tanta diferença aqui nessa cidade, no estado e no Brasil. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus.